Olá, muito boa noite, cá estamos nós de novo hoje, já um bocadito para lá da hora, já são 10, quase 10 menos 20, para mais um Acontece no Centro Espírita. Eu espero que tenha aguardado por nós, que esteja aí desse lado para nos fazer companhia em mais um programa. Assim sendo, Regina, eu vou-te pedir para dares umas palavrinhas, até porque vamos estar à espera que cheguem precisamente estas pessoas que nos acompanham sempre, quanto mais não seja para nos dizerem como é que está o som, como é que está a imagem, até porque nós hoje não tivemos muito tempo para verificar estas coisitas. Boa noite E portanto, a vou chegar aqui o todos. micro um bocadinho para ti. Eu peço desculpa, é que eu cheguei do trabalho um bocadinho mais tarde e isto é tudo, quase tudo a correr. Portanto, Às podemos dizer vezes já desculpa. acontece assim também alguns imprevistos e não estávamos a conseguir aceder à página do Facebook, mas agora já está tudo a decorrer com a normalidade esperada. Portanto, mais uma vez, aqui estamos hoje, especialmente porque já temos recebido algumas questões e aproveitamos hoje para falar sobre questões, algumas desde já as nossas desculpas por só agora estarmos a abordar este tema, pois algumas já têm mais de um mês ou 2 meses, mas juntámos e unimos-nos pelo tema, como dizemos, sobre reuniões mediúnicas, que é o tema de que hoje vamos falar. Até porque já algumas vezes nós temos mencionado que participamos e colaboramos em trabalhos mediúnicos na ACHEF, por isso é natural que as pessoas nos vão colocando algumas questões mais concretas e objetivas em relação a essas mesmas reuniões, bem como à própria desenvolvimento mediúnico para aquelas pessoas que queiram participar em reuniões mediúnicas, o que é que devem fazer, enfim, seja como for. Aqui estamos nós. Exatamente. Para tentar vos dar e trazer alguns esclarecimentos sobre isso, e também fica também a sugestão de que, se tiverem alguma questão entretanto, à medida que estamos a falar sobre o tema e queiram colocar agora, pronto, Exatamente. que o façam. Podem fazê-lo. Nós, se entretanto conseguimos responder, iremos fazê-lo com toda a certeza. Antes de mais, dizer-vos que, ou lembrar-vos que realmente o Natal está aí próximo, e não se esqueçam que na ACHEV, e não só na ACHEV, vocês reparem, até às vezes algumas associações perto dos vossos locais, das vossas casas, que também fazem este tipo de situações, de ajudarem realmente quem mais precisa nesta época, que realmente requer um pouco mais de cada um de nós. Se pudermos fazê-lo, por que não? Acontece, eu vou-vos dar um exemplo, não estava programado falarmos nisto, mas, por exemplo, alguém que próximo de nós e que é acompanhado também pela ACHEV nas mercearias que mensalmente vamos distribuindo por estas famílias com menos recursos, digamos assim. Quem sabe, alguém que até precisa de um arranjo na casa, de uma ajuda porque chove lá dentro, tem uma fuga no telhado e chove dentro de casa, por que não também fazermos esta caridade, digamos assim, porque também é ajuda, e permitirmos que esses irmãos possam passar um bocadinho melhor, quando Pai não seja agora próximo do Natal. Ora, então, falando nos trabalhos mediúnicos, a primeira pergunta que se impõe, na realidade, é: o que é uma reunião mediúnica, Regina? O que é uma reunião mediúnica? Ora, antes de mais, uma reunião mediúnica pressupõe que haja aqui uma evocação dos espíritos. E quando estávamos a preparar para o trabalho de hoje, para o tema de hoje, fizemos assim uma releitura de 2 livros que consideramos muito importantes para todos aqueles que gostam ou gostariam de participar em reuniões mediúnicas, que são essenciais. Um deles é o Livro dos Médiuns, que temos aqui e que a ACHEV, portanto, tem à venda em preços muito pequenos e que está traduzido para o português de Portugal, portanto, diretamente das primeiras edições francesas. E O Céu e o Inferno, que poucos nós espíritos essencialmente às vezes estudamos,
mas ele é muito importante para todo o trabalho que se desenvolve e decorre numa reunião mediúnica. Então, a propósito, Allan Kardec fala não propriamente em trabalhos mediúnicos, como nós atualmente falamos, mas fala sobre a evocação dos espíritos. E o que é a evocação dos espíritos? Primeiro, importa perceber porque é que as religiões têm dito que não se deve evocar os espíritos. E no Céu e o Inferno vamos ver até um capítulo dedicado a este tema, onde Allan Kardec discorre um pouco sobre isto e explica que não faz sentido, porque a crítica que é feita à evocação dos espíritos, ou seja, à época de Moisés, não é? Foi dito que não se deveriam evocar os espíritos, não se deveria querer desejar através deles, ou melhor, através dos médiuns, não se deveria desejar saber o futuro, nem adivinhar coisas sobre a vida pessoal. Foi proibida esta evocação, mas ao mesmo tempo, ora, ao proibir a evocação de espíritos, é o mesmo que dizer que os espíritos se podem manifestar se forem evocados. Depois temos que considerar, não é? Porque é que as religiões do passado, porque é que, inclusive, portanto, o próprio cristianismo, ou melhor, a religião institucionalizada a partir do cristianismo, vem dizer que não é possível evocar espíritos porque certamente podem surgir espíritos que são demonstrações do diabo ou espíritos diabólicos. Ora, nós sabemos que a própria Igreja, dizemos Igreja com letra grande, são várias as religiões que o dizem, que quando as pessoas estão doentes podem evocar os santos, ou seja, aqueles espíritos que são bons e que por isso mesmo são santos. Ora, se pode evocar os santos para nos proteger ou quando estamos doentes ou quando temos alguma adversidade, por que não evocar aqueles espíritos que são comuns? Aqueles espíritos que são pessoas iguais a nós. Por isso mesmo é que, questionando os espíritos, quando Allan Kardec o faz, obtém a seguinte resposta, que é possível evocar todo e qualquer espírito. Aliás, só temos a ganhar com isso. Assim, transcrevendo o que diz, por exemplo, no Céu e no Inferno, o que dizem os espíritos e o que comenta depois Kardec, diz o seguinte, que um dos primeiros resultados do Espiritismo foi lhes ensinar os trabalhos com a ajuda das suas relações eles podem prestar a seus irmãos desencarnados. Deus quis, por este meio, provar-lhes a solidariedade que existe em todos os seres do universo e dar uma lei da natureza como base ao princípio da fraternidade, abrindo este campo novo ao exercício da caridade. Ele lhes mostra o lado verdadeiramente útil e sério das evocações. O que é que quer dizer com isto? Que nós, quando estamos a evocar os espíritos, estamos a auxiliar esses espíritos, estamos a aprender com eles e, ao mesmo tempo, estamos a praticar a caridade. Portanto, a evocação dos espíritos é não só útil aos espíritos que sofrem e que estão do lado de lá, como útil a nós, e útil noutro sentido, é que estamos também depois a aprender com eles e quando temos a sorte ou o merecimento de receber comunicações de espíritos mais elevados, como Kardec obteve em todo o seu trabalho de investigação, melhor ainda, porque então estamos a adquirir novos conhecimentos que antes ainda não tínhamos tido oportunidade. Então, a reunião mediúnica constitui-se num centro espírita ou para um trabalho de tratamento espiritual, mais conhecido como trabalhos de desobsessão, ou para um trabalho de evocação de espíritos que visam outro tipo de estudos ou de aprendizado. Como inclusivamente acontecia com uma outra forma de evocar os espíritos, com Chico Xavier, que trazia aquelas mensagens maravilhosas às famílias, não é? Daqueles familiares, daqueles espíritos que já tinham partido, não é? Até para trazer alguma consolação, também nesse sentido, não é?
A maior parte das evocações que estão no final do céu e inferno são elas manifestações de espíritos bons, de espíritos que já estão no mundo espiritual completamente libertos, digamos assim, de tudo que os prende à matéria, de espíritos felizes, de espíritos sofredores, de espíritos que ainda estão em sofrimento, espíritos que foram suicidas, espíritos que foram assassinos e que ainda estão debaixo do seu próprio orgulho e que ainda não sequer atingiram o arrependimento. É muito interessante lermos estes testemunhos, porque vamos encontrar não só o diálogo que decorre entre aquele, portanto, muitas das vezes até o próprio Allan Kardec, outras vezes são médiuns, outras vezes são pessoas interessadas, familiares daqueles espíritos, e os comentários que depois advêm a seguir a essa conversação com os espíritos que aqui estão, portanto, neste livro. Exatamente. Olha, pegando aqui um pouco, antes de avançarmos para uma outra fase do trabalho mediúnico em si, a constituição do grupo, de um grupo de trabalho mediúnico, até para chamar a atenção um pouco as pessoas que nos ouvem, que não são trabalhadores, mas também para os trabalhadores, mas principalmente para quem não é trabalhador e que frequenta a casa espírita, já há muito tempo, e às vezes as pessoas perguntam-se porque é que o espírito que comunicou até nem disse grande coisa que tivesse a ver comigo. Isso tem uma explicação. Na realidade, nem todos os comunicantes, digamos assim, não é? Os espíritos que se comunicam, poderão ter a ver com aquelas pessoas que estão naquele momento, naquele trabalho, falando em trabalho de desobsessão. Mas então vamos falar sobre como decorrem, que é o que as pessoas querem saber. É um pouco para tentar desmistificar, aliás, não é desmistificar, informar as pessoas que nem sempre o espírito comunicante, não é? Tem a ver com... Porque os espíritos, num trabalho mediúnico, não estão só, não falam só aqueles, ou não se apresentam só aqueles que têm a ver com as pessoas em si, não é? Pois, exatamente. Mas muitos deles, ao fim e ao cabo, é desobsessão, mas é para todos os sofredores, não só com aqueles que, digamos, que vêm com as pessoas ou que têm alguma coisa a ver com aquelas pessoas que procuram ajuda. Então vamos falar sobre como é o decurso de uma reunião mediúnica. Portanto, na ASCHEV, vamos então particularizar. Porque as questões que nos foram colocadas foi realmente... Esta já é a minha. À ASCHEV. Esta já é a minha porque recordo-me e sei que há muitas pessoas que chegam cá fora e perguntam assim, bolas, então, mas eu saí e na realidade não falaram de mim. Mas as pessoas não estão a perceber, claro. Porque nós estamos a falar então de um trabalho que existe na ASCHEV. E as perguntas que têm sido feitas é como decorrem os tais trabalhos em reuniões mediúnicas, mais concretamente no centro, porque assim, há muitos centros espíritas e cada centro espírita depois, mediante aquilo que está na codificação espírita, vai fazer, orientar os seus trabalhos e as suas reuniões de acordo com aquilo que é o seu interesse ou da forma que mais se identificam, digamos assim. É provável que existem centros espíritas que nem sequer tenham este tipo de trabalhos mediúnicos ou de reuniões mediúnicas. Há outros que só fazem reuniões de trabalho de estudo, por exemplo, onde fazem invocação dos espíritos. E fazem o mesmo que fazia Allan Kardec. Há outros nos quais se inclui a ASCHEV, onde é feita uma reunião de tratamento para quem? Para aquelas pessoas que se encontram doentes, que têm problemas, nós já falámos aqui, provavelmente podem estar sob o jugo de algum espírito, por isso mesmo são vítimas de obsessão e vão procurar a ASCHEV para terem de alguma forma melhoria àquele sofrimento. E de que forma é que nós vamos poder ajudar? As pessoas inscrevem-se, não é? Têm um entendimento. Nesse atendimento, depois é conversado com a pessoa se é algo físico, se percebe quais são as causas, o que é que está por detrás da sua ida e do seu pedido para ir a uma reunião de tratamento mediúnico.
E então depois é encaminhada para uma sala de passes, é encaminhada depois também para uma sala. E nessa sala, então, que há várias salas, no caso da Axé, vários grupos. nesta sala encontram-se médiuns, encontram-se doutrinadores e encontram-se, por vezes, aquilo que nós chamamos de esteios, que são pessoas que auxiliam à chamada corrente de pensamento. Exatamente. E auxiliam a que haja, desde o início até ao final da reunião mediúnica, um ambiente harmonioso. Isto respondendo já, desculpa interromper-te, a uma outra questão, portanto, que nos pergunta como é que se sentam as pessoas, quem intervém na reunião, portanto, é precisamente Pois, aquilo que portanto, está... já a resposta... A resposta é essa. Como se sentam as pessoas? Nós agora estamos em época de pandemia e então, de antes o número era maior nas salas. Neste momento, cada sala tem apenas 3 médiuns, 3 doutrinadores e um orientador ou coordenador dirigente daqueles trabalhos. Portanto, cada médium está assim, ao seu lado, acompanhado por um doutrinador. Doutrinador, já havíamos falado, repetimos, é aquela pessoa que está preparada para ouvir e escutar os espíritos que se manifestam e depois conversar com eles, moralizando-os, ou seja, tentar encaminhá-los, fazê-los ver, portanto, qual o melhor caminho para que eles deixem de sofrer, não é? Porque normalmente, os espíritos que se manifestam nestas reuniões são os espíritos que se encontram em sofrimento. Obviamente que as questões que nós, algumas delas vamos respondendo aqui, nós teremos que dar como exemplo à SEV, porque é a associação onde nós exercemos trabalho mediúnico em sala, isto para antecipar um pouco a pergunta seguinte que nos é colocada desta forma. As reuniões mediúnicas são realizadas em conjunto com o atendimento a obsidiados noutras salas ou na mesma sala? As reuniões mediúnicas, o tratamento que é feito à pessoa, a pessoa é convidada a entrar na sala. Como dissemos, muitas das vezes vai a pessoa, até com filhos, ou com o marido, ou com uma mãe. Portanto, a pessoa pode não ir sozinha, pode até ir acompanhada. Entretanto, o dirigente da sala, ou outros que estejam perto, fazem um passe e os médiuns automaticamente, ou não, dependendo de quem está a coordenar na espiritualidade o trabalho mediúnico, os médiuns passam a receber a manifestação de algum espírito. E porquê é que a pessoa está presente? Porque temos que ver o seguinte, o que é que acontece? Aliás, deixa-me só corrigir-te, que é para que as pessoas entendam, não é corrigir, o passe que é feito não é um passe magnético, é a chamada passagem de quem está para o médium, porque neste momento de pandemia os passos estão a ser feitos, os passos magnéticos, digamos assim, estão a ser feitos depois do trabalho mediúnico noutras salas. Certo. É isso. Desculpa ter-te cortado Sim, não faz mal. Raciocínio. E, portanto, porquê que está a pessoa na sala onde vai haver o trabalho mediúnico? Para que, de certa forma, nós sabemos que aqueles que nos acompanham vão connosco para todo lado. Então, é muito mais fácil, ao invés de evocá-los, não é? Porque nós não sabemos quem são que nos acompanham. Não é por acaso que nós não recordamos, não é? Não recordamos o nosso passado, não recordamos as situações que houveram no nosso passado e não sabemos de todo quais as causas do nosso mal-estar. Pode ser um espírito ou pode não ser, não sabemos quais são. Por isso, não saberíamos nunca evocar alguém, porque não sabemos quem são as pessoas que estão por perto. Ora, quando entra numa sala, o que é que acontece? Há todo um trabalho feito da espiritualidade. Com a espiritualidade, ou seja, com os espíritos que coordenam aquele trabalho mediúnico, que vão fazer o seguinte, vão cativar, chamar algum espírito que esteja eventualmente por perto, ou espíritos, não é? Para eles se manifestarem, aproveitarem aquela oportunidade para se manifestarem juntamente com as médiuns. Ou seja, vão convidá-los a
poderem transmitir. Porque nós sabemos que muitas das vezes as pessoas estão em casas que foram habitadas por outros, às vezes há intrusos, sentem-se que as novas pessoas que entraram naquela casa são intrusos, aqueles que lá morreram não gostam e então andam junto das pessoas e veem na oportunidade de se manifestar, dizer aquilo que pensam ou aquilo que sentem. Portanto, para o próprio espírito que está perto e que acompanha aquela pessoa, é uma oportunidade boa poder dizer o que sente ou o que pensa. Mas perguntam-nos, a pessoa está confrontada, digamos assim, com aquela manifestação. Normalmente não é perceptível à pessoa que nos procura e que está na sala, que pode não estar obsidiada, portanto não podemos dizer que é uma pessoa obsidiada, pode não ser o caso, mas o doente, digamos assim, a pessoa que se encontra doente, pode nem sequer perceber qualquer manifestação, pode não entendê-la e podem as manifestações não lhe dizerem respeito diretamente. O que é certo é que se houver ali a oportunidade de se poder doutrinar, de se poder conversar com os espíritos que acompanham aquela pessoa que se encontra doente, está a acontecer, ou seja, é aproveitado para então conversar-se com esses espíritos, não é? E se a pessoa estivesse à distância, não seria a mesma coisa. Porquê? Porque à distância implica que os espíritos e o nosso pensamento se desloque, muitas vezes a locais que não sabemos onde são, nem qual é o ambiente onde se encontram as pessoas, e depois a pessoa pode nem sequer estar mentalizada, preparada ou receptiva, não é? Para essa intervenção. É muito mais tranquilo, é muito mais fácil, então, de conversarmos com aqueles que nós vemos. Exatamente. Vemos no sentido que a espiritualidade está a ver e que já previamente, não é, esteve a coordenar todo esse trabalho de interação nosso e com eles, não é? Exatamente. Eu julgo que isso explica minimamente, portanto, o que se passa nessas reuniões mediúnicas e como é o processo de... Aliás, serve para que, uma vez que sabem quem tem acompanhado o que se tem feito agora, e principalmente nesta fase em que não estamos em confinamento, mas temos o recolher obrigatório e realmente a circulação entre conselhos está proibida a partir de uma certa hora. Temos tentado fazer esse tipo de trabalho à distância. Obviamente as pessoas são alertadas para o efeito, são convocadas para o efeito, para estarem concentradas, e aí requer, obviamente, também por parte dos espíritos, às vezes até dos mentores, dos guias dessas pessoas, que vão trazendo inclusivamente estes irmãos que precisam de alguma forma ser elucidados. Eu voltei assim só um pouco atrás, porque a Stella, tu há pouco quando falaste, quer no Céu e no Inferno, quer no Livro dos Médiuns, a Stella Correia pergunta-nos se o trabalho mediúnico de Carlos Campetti, que eu não sei se conhece, eu não conheço, ou Vará Campetti, também são livros úteis. Não, eu conheço o Carlos Campetti, porque tive o prazer de conhecê-lo ao longo dos encontros de jovens há muitos anos, mas não conheço o livro de que está a falar, portanto também não lhe sei dizer. Todos eles são úteis desde que, os tenham como base, não é? O foro doutrinário e o espiritismo, portanto provavelmente haverá muitos mais, e nós conhecemos... Claro. E que não se afastem de alguma forma da codificação, sobre... como é lógico. Sim, sim. Ou seja, contrário à codificação. O projeto Filomeno Miranda, por exemplo, tem livros muito dedicados a este tema sobre como devem funcionar não só reuniões mediúnicas, como desenvolvimento mediúnico. Mas as questões que nos foram colocadas foi realmente como é que se decorrem as reuniões, mais concretamente no nosso centro. Nós sabemos que há centros espíritas, também já colaborámos noutros centros há uns anos atrás, e, por exemplo, as reuniões, as pessoas inscrevem-se, colocam o seu nome num papel, e depois as reuniões de trabalhos mediúnicos não têm a ver diretamente com as pessoas que foram pedir auxílio. Portanto, é a equipe espiritual que vai orientando quais os espíritos que se vão manifestar ou não nas reuniões mediúnicas. Na ACHEV existe um trabalho muito mais direto,
porque a pessoa entra, então aqueles que estão por perto são convidados, digamos, a sentar-se connosco e a conversar, falamos de espíritos invisíveis, e a pessoa sai. Portanto, quando deixa a sala, continua o nosso trabalho de conversação com esses espíritos que ali estão a precisar do nosso apoio, do nosso esclarecimento. Exatamente. Aliás, gostávamos também de esclarecer aqui uma situação, é que, independentemente de qualquer coisa, qualquer resposta que seja dada e de uma forma mais direta, e darmos estes exemplos, nós vamos guiando pelos exemplos que temos na ASTEV. Obviamente, nunca e de forma alguma querendo criticar ou corrigir qualquer outro centro onde algum de vocês possa colaborar, que seja mal ou que seja bem. Não. Nós, cada um tem a sua forma de funcionar e, muito honestamente, desde que seja sempre em prol da caridade para com os outros e com esta preocupação, é sempre muito importante qualquer trabalho que se faça. Olha, Regina, mais uma questão. Os mentores manifestam-se nessas reuniões e, se sim, por via de que médiuns? A pergunta é tal qual? Sim, foi tal e qual como fez. Ora bem, é assim, os mentores, ou melhor, aqueles que coordenam estes trabalhos, ou até às vezes nós sabemos pelas manifestações, que muitos espíritos são levados aos trabalhos mediúnicos para assistir, para aprender. Muitos deles não têm, portanto, nem sintonia com ninguém especial, não estão ligados afetivamente ao outro karma ou outra coisa do género em relação a ninguém em particular, mas vão acompanhar a equipe espiritual para assistir, para aprender, porque muito se aprende com a vida dos outros, nós sabemos isso, não é? E, ao mesmo tempo, eles estão reunidos em prece, estão também a auxiliar-nos, digamos assim, naqueles trabalhos. No final do trabalho mediúnico, depois de várias entidades terem sido esclarecidas, então pode eventualmente surgir o mentor, ou um dos mentores, ou um desses espíritos convidados, porque eles próprios depois dizem: eu vim hoje assistir, e depois então entregam a sua mensagem. Outras vezes, a maior parte das vezes, é realmente um dos mentores que vem dizer que tipo de espíritos, portanto, quando dizemos tipo de espíritos, é, por exemplo, atualmente tem havido muitos espíritos que se encarnaram em lares devido à pandemia, muitos espíritos que não se percebem da situação em que estavam a viver, portanto não encontram sequer justificação para aquilo que lhes aconteceu, e estando nessa perturbação, os próprios mentores vêm-nos depois dizer: foi por isto que apareceram estes e aqueles, assim, portanto, dando-nos indicações de futuro, noutras reuniões, como melhorar, digamos, também as nossas conversas e os nossos esclarecimentos. Além do mais, muitas das vezes, esses espíritos mentores, espíritos bons, vêm também nos dar dicas de melhoria íntima, ou seja, alertar-nos para, enfim, a prática da caridade, ou então, dependendo dos dias, chamando-nos a atenção desta ou outra particularidade que tem a ver com o nosso pensamento, com o nosso altruísmo, com a nossa dedicação, não é, àquele trabalho que estamos a fazer. E por via de que médiuns? Também? É sim, não há um médium fixo e específico que vai receber esta ou aquele mentor. É natural que às vezes existam médiuns que estão mais sintonizados ou por afinidade com o trabalho que é feito e com os próprios mentores do que outros. Então, isto é como tudo. Um pintor que gosta de pintar aguarelas utiliza um tipo de pincel e utiliza aguarelas, mas há pintores que preferem, por exemplo, a carvão. Se não tiver lápis a carvão, não consegue pintar a carvão. Terá que tentar arranjar outra forma de pintar e usar outro instrumento. Então, também é assim com os espíritos, com aqueles que mais se afinizam, este ou aquele se vai manifestar com o médium, até porque nós sabemos também
que nem sempre os médiuns estão em paz, nem sempre os médiuns estão nos melhores dias, não é? Então, às vezes, há um médium, ou por razões pessoais, ou porque esteve adoentado do ponto de vista mental, ou porque teve mais trabalho, e então, provavelmente, vão escolher outro que está menos cansado, menos fatigado e que está mais Ou seja, de alguma forma poderemos dizer que o médium em si, a ser usado, entre aspas, pelo mentor da reunião, da casa, terá que ser um médium já com algum esclarecimento, com algum conhecimento mais bem preparado. Sim, não necessariamente, porque a maior parte dos médiuns que já colaboram na ACHEV, todos eles passaram por uma formação, não é? Eles tiveram não só o estudo do Espiritismo, com o estudo básico do que é o Espiritismo, já tiveram formações onde foram desenvolvendo a sua mediunidade e então, automaticamente, não se pode dizer que estes médiuns estejam impreparados. Estes médiuns já têm preparação e então essa preparação não é só para receber espíritos sofredores. Essa preparação já é para receber qualquer tipo de espírito, não é? Portanto, exatamente. É isso que se supõe que aconteça. Exatamente. Ora, outra questão que diz assim: há reuniões específicas para a orientação de trabalhos e atividades com a intervenção dos espíritos mentores do centro? Bom, cada centro tem as suas reuniões, digamos assim, que norteiam de grandes trabalhos. A ACHEV certamente também tem também reuniões com os próprios dirigentes, não é? Que de vez em quando têm que se reunir para poderem daí tirar alguns conselhos, porque eles são essenciais, diretrizes, aconselhamentos, sempre aconselhamentos, porque na verdade os espíritos não mandam ninguém fazer nada, os espíritos aconselham, porque há da parte dos dirigentes, neste caso da ACHEV, também um pedido de auxílio, volta e meia, gostariam de receber do lado de lá um conselho, como fazer melhor, para assim poderem trabalhar e praticar a caridade e cumprirem com a sua tarefa e a sua missão da melhor maneira, ir de encontro realmente às reais necessidades. Então, há esses trabalhos que são específicos, não são propriamente um trabalho, portanto, de tratamento mediúnico, será então um trabalho de evocação à espiritualidade, que pode ser de evocação, mas também pode ser espontâneo. Portanto, muitas das vezes a própria espiritualidade manifesta-se espontaneamente para vir, então, dar alguns conselhos. Então, nesta altura da pandemia, é normal que assim seja. Exatamente. E que nos venham dizer, como por acaso recentemente soubemos, inclusive numa palestra pública, até pelo nosso dirigente, presidente da ACHEV, de que a própria espiritualidade disse: não, vamos mantendo os trabalhos na ACHEV, com todo o rigor, com todo o cuidado, quando neste momento a maior parte dos centros espíritas fecharam, encerraram as suas portas, a ACHEV continua a atender as pessoas, porque sabemos da urgência que assim é, sabemos das dificuldades que existem e muito sofrimento também. Então, somos mais rigorosos, não é, com os cuidados, o número de pessoas atendidas é menor, mas não deixamos de o fazer porque, segundo a espiritualidade maior, importa a gente dar continuidade a esse Exatamente, auxílio. E de alguma forma não é uma forma de receber dinheiro, porque não se ganha nada com isto, bem pelo contrário. A ajuda... Exato. Esqueci de mencionar isso, que é importante. Todo o nosso trabalho é sempre voluntário, portanto, eu pensei que é algo que as pessoas já sabem de antemão, que a mediunidade é algo que... Dar de graça o que de graça se recebeu. É como ter um atributo, não é? Exato. Então, não se vende e nenhum serviço na ACHEV é troco de qualquer coisa, portanto... Exatamente. E aqui não é uma questão de estar na linha da frente, não é uma questão de ganharmos a corrida porque não existe meta. É uma questão mesmo de ajuda. Portanto, não há a intenção absolutamente nenhuma de querer ser melhor do que os outros. Portanto, a ideia é precisamente essa, é permitir às pessoas, porque as pessoas
não só continuam as que já tinham problemas, infelizmente é assim, mas há muito mais gente com problemas, quer encarnados e principalmente desencarnados. Aliás, a ver pela quantidade de espíritos que vai desencarnando. Olha, eu tenho aqui uma questão que vou transformá-la em duas. A primeira que vou fazer é, quer dizer, quem nos colocou a questão, um médium vidente e audiente, mas que não é de incorporação, como se manifesta numa reunião mediúnica? Portanto, é engraçado que essa pergunta só a vimos recentemente e foi alvo até de conversa entre nós, alguns colaboradores da ACHEV. Há dias estávamos a conversar sobre as questões da mediunidade, porque muitas vezes até desconhecemos que há médiuns que são videntes, não é? Exatamente. E esta nossa seguidora, ela pergunta-nos como pode fazer e como pode trabalhar neste âmbito. Pode auxiliar e muito, mas antes de mais, a pessoa que tem mediunidade de vidência e de audiência deve comunicar ao dirigente da sala que a tem. Portanto, muitas das vezes nós sabemos que há uma tendência para que os trabalhos mediúnicos possam decorrer com médiuns ou de psicografia ou médiuns falantes, não é? Ou mais comumente conhecidos como médiuns de psicofonia de incorporação. Então, o que acontece é que os médiuns videntes que a têm não dizem que a têm, o que é pena. Porque o médium vidente pode auxiliar os doutrinadores, pode auxiliar todos aqueles que se encontram na sala, descrevendo o que vê, não é? Descrevendo o que ouve. Portanto, tem que dizer que tem essa mediunidade, porque senão ninguém vai adivinhar que a tem, não é? Claro. Depois, é isso, todo esse trabalho pode ser feito. Porquê? Porque o médium vidente tem a possibilidade, inclusive, de falar pelo pensamento ou com o pensamento com os espíritos. Como nós sabemos, há uma ajuda muito grande que fazem aqueles que são chamados esteios, que parece que, como não são médiuns, nem são doutrinadores, não tem grande importância. É um grave erro pensar isso, porque essa é das situações mais importantes no decurso de uma reunião, é verdadeiramente o pensamento. Tanto que eu até tinha aqui, a propósito, desculpem lá, deixem-me só ver aqui onde está. Pergunta Allan Kardec aos espíritos no livro dos médiuns. A precaução em fazer corrente dando as mãos durante alguns minutos no começo das reuniões é útil? E vejam a resposta já para compreenderem porque é que eu estou a fazer referência a isto. A corrente é um meio material que não fará união entre vós se não existir em pensamento. O que é mais útil que tudo isso é unirem-se num pensamento comum, chamando cada um por si pelos bons espíritos. Ora, estas pessoas que estão na reunião a apoiar, que não são propriamente os médiuns que vão receber as manifestações, que nem são os doutrinadores que estão a conversar com os espíritos, elas têm uma importância maior. Porquê? Porque são elas, através do seu pensamento, que vão sustentando tudo aquilo, todo o decurso dos trabalhos, não é? Porque estão realmente a não deixar a sintonia. Porque nós, por exemplo, aquele que doutrina, por vezes, na própria conversa, pode perder-se um bocadinho nos seus pensamentos. O médium, obviamente, está a sentir o sofrimento do espírito e também não consegue sintonizar bons pensamentos. Quem o está a fazer? Estes que aqui estão a partilhar neste momento. E quem pode fazê-lo? Os médiuns videntes e os médiuns audientes. Mais do que ninguém, eles não só podem pedir calma aos espíritos que eles estão a ver, podem pedir calma, podem, como estão a ver o seu sofrimento, que nós não estamos, que quem não é vidente não percebe muitas vezes, podem lhe enviar um bom pensamento amoroso, de afeição, permitindo assim que o espírito se acalme e que depois, quando se for manifestar no médium de incorporação ou no médium de psicografia, possa já fazê-lo de outra forma. Exatamente. Não é fácil acontecer nos dias de hoje, e principalmente falando mais uma vez na ACHEV, nos trabalhos que se vão desenvolvendo na ACHEV, ter um trabalho destes, principalmente com médiuns videntes,
até porque normalmente os médiuns audientes são... parte dos médiuns de incorporação são audientes, ou seja, porque ouvem e transmitem a mensagem, não é? Os médiuns videntes, para que pudesse ser efetuado um trabalho desses, obviamente que teria que haver uma ou outra alteração, principalmente na condução do próprio trabalho. Não tem acontecido na ASCEV. Eu recordo-me, eu conheci um médium que tinha, eu não digo todos os tipos de mediunidade, mas alguns deles, e era precisamente a minha avó. Desculpem-me falar nela algumas vezes, mas realmente era um médium que nos trabalhos, tanto era um médium de incorporação, de psicofonia, como era um médium vidente, que enquanto falava com a pessoa, procurava ajuda na sala, entrava, já estava a dizer: eu estou a ver isto, estou a ver pessoa assim assim, vestida desta maneira, e a pessoa imediatamente respondia: é fulano assim assim, é a minha avó, é a minha mãe, ou o meu pai, ou a pessoa tal. E realmente acontecia. E depois lá está o tal trabalho de desobsessão que era feito a seguir com a parte da incorporação. Obviamente que hoje é difícil disso acontecer. Não, a questão é que são mais raros, portanto, esse tipo de mediunidade de evidência não é assim tão comum como é, por exemplo, a da audiência ou até de psicofonia ou psicografia. A de evidência é mais rara, muitas das vezes não é uma mediunidade, como vamos dizer, a todo o tempo, portanto a evidência ocorre por momentos, ou só no trabalho mediúnico, ou só, por exemplo, em determinada meditação. Portanto, não é sempre, mas será sempre um grande auxílio. Imagine-se o que é o doutrinador, porque o doutrinador não tem necessariamente que não ser médium, pode ser médium. É bastante útil que um doutrinador também tenha algum tipo de mediunidade. E então o médium com vidência pode também, e bem, colaborar nos trabalhos mediúnicos, sendo, por exemplo, doutrinador. Pode ser desenvolvido esse tipo de mediunidade? Como fazer para desenvolver isto para quem pontualmente tem essa evidência, não é? E como participar nessas reuniões é o resto da questão. Sim, pronto. Pode ser desenvolvido, eu julgo que a pessoa se... Exatamente. O que fazer para desenvolver e assim participar na reunião. Pois, eu julgo que essa pessoa referia-se à incorporação, a desenvolver a incorporação, porque eu penso que na questão... Eu penso que a questão é que as pessoas têm aquela ideia de que só o médium de incorporação é que pode trabalhar numa reunião mediúnica. Pronto, há assim um bocadinho esta ideia. Exato. E a pessoa estava preocupada, a nossa seguidora, porque provavelmente na situação em que a expõe não seria de incorporação, mas gostaria de colaborar numa reunião mediúnica. Foi isso que nós entendemos, pelo menos. Então, aqui é assim, se estudarmos o livro dos médiuns, vamos verificar que Allan Kardec diz o seguinte, que nem todos podemos desenvolver determinado tipo de mediunidade. Assim como alguns têm mediunidade que os outros não têm, não é? Portanto, o nosso organismo difere de uns para os outros, bem como as nossas missões, portanto, é natural que o desenvolver a mediunidade de incorporação possa nunca vir a acontecer ou possa acontecer de repente muito mais tarde. Até porque nós não podemos dizer uma hora, eu não tenho mediunidade nenhuma, eu não sinto, não vejo e portanto vai ser assim para o resto da vida. Não, porque a todo o tempo pode acontecer de repente começar a ver ou de repente começar a desenvolver qualquer outro tipo de mediunidade. Se a pessoa já tem, não é, como diz, de vidência e de audiência, como dissemos antes, portanto, pode colaborar na mesma nas reuniões, usando e fazendo uso desse tipo de mediunidade. Pode nunca vir a desenvolver a mediunidade de incorporação, mas na mediunidade não há aqui questões de a melhor mediunidade, não é? Ou a mais importante. Todos os tipos de mediunidade são importantes para a própria pessoa. Aquele que nós temos é aquele que nós devemos ter. E todos nós, enquanto médiuns, podemos colaborar em toda e qualquer reunião mediúnica.
Tudo desde que se faça uma conversação, não é uma pré-conversação, com os dirigentes dos grupos onde trabalha ou do centro onde colabora e explique qual é o tipo de mediunidade e explique as formas com que pode colaborar. Exatamente. E nós também já temos conhecimento de algumas pessoas que nos questionaram isso e que nos transmitiram onde poderiam trabalhar, porque os centros próximos das suas casas ou das localidades onde habitam que não têm um certo tipo de trabalho e porquê. Obviamente que isso é difícil. Mudar de cidade só por causa de um trabalho, para participar num trabalho mediúnico é complicado. Mas pronto, é ir tentando. Pode ser que um dia consigam convencer os dirigentes desses centros, precisamente, a terem uma sala de trabalhos mediúnicos. As questões terminaram. A Stella, voltando à Stella, ao livro, não sei se com este título já o conheces, Trabalho Mediúnico, Desafios e Possibilidades. Não conheces mesmo assim, é da Federação Espírita Brasileira, pelos vistos, e da FEP, da Federação Espírita Portuguesa, de 2014, mas é como dissemos há pouco, Stella, na realidade, desde que não fuja daquilo que é a codificação, obviamente que todo e qualquer livro é sempre importante e trará sempre algum benefício, alguma aprendizagem para cada um de nós, para quem os ler. Eu esqueci-me de dizer no início, vou dizer agora. Até porque estamos no fim do programa, hoje vamos cumprir com os 45. Começámos mais tarde e cumprimos com os 45 minutos. Só vamos ultrapassar um bocadinho por aquilo que eu vou dizer agora, que é precisamente convidar-vos a deixarem-nos as vossas questões, enviarem ou para aqui, para a nossa página do Acontece no Centro Espírita, já agora, porque não? Convidarem os vossos amigos a acompanharem-nos também, a seguirem o Acontece no Centro Espírita, a página do Facebook, e não só, mas também o YouTube, a TV Espírita no YouTube, que é onde o programa daqui a pouco vai ser publicado. Ainda não temos a possibilidade de fazer essa transmissão em direto, mas irá ser lá publicado. Portanto, fica o convite também para seguirem a TV Espírita no YouTube. Muito obrigado por ter estado connosco. Boa noite. Zina, até à próxima semana, se Deus quiser, para mais um programa. E até para a semana. Exatamente. Então. E não esqueça, deem-nos sugestões sobre programas, sobre temas que queiram ver, porque já são tantos. Nós, às vezes, eu vou confessar, não devia, mas vou confessar, às vezes temos dificuldade. Ela é a mentora, porque ela é quem consegue sempre trazer um tema, mas é difícil, porque já lá vão. Já foi de julho do ano passado. São 60 e tal programas e agora começa a ser mais complicado. Mais complicado, portanto, se calhar vamos começar a misturar alguns temas, até para os interligar, o que também se calhar é agradável, certo. Mas gostávamos. Fica o convite. Digam-nos, transmitam-nos, deem-nos sugestões sobre programas, temas que queiram ver aqui debatidos. Então, até para a semana. Boa noite. E obrigado. É sempre um prazer tê-lo aí. Muita paz e até à próxima semana.